Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 5 milhões de pessoas no mundo, provocando 335 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 2 milhões de pessoas já recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo. Começamos pelo Canadá, onde já estão registados 81.324 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 6 mil mortes. Até o momento, 41.715 doentes estão já recuperados. Portugal registra esta sexta-feira mais 288 novos casos de Covid-19, ultrapassando assim os 30 mil infectados. As mortes são agora de 1.289. O número de recuperados aumentou 1.138 desde ontem, são agora 7.590 as pessoas já recuperadas. A Direção-Geral de Saúde voltou a não atribuir nenhum novo caso de Covid-19 à Madeira no seu relatório diário. Assim, continuam a ser 90 os casos registados nesta região autónoma. Destes, 59 já estão recuperados. Os Açores não registaram novos casos no dia de hoje. Até ao momento já foram detectados na região 146 casos de infecção, verificando-se 113 recuperados, 16 mortes, 17 casos ainda ativos. Destes, 15 estão em São Miguel, 1 na Graciosa e 1 no Pico. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.621.000 casos de Covid-19. O país continua a ser o mais afetado no mundo. O número de mortes ultrapassou já os 96.300. Por outro lado, os Estados Unidos da América contabilizam mais de 382 mil pessoas recuperadas. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde divulgaram mais de 312 mil casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus, com mais de 20 mil mortes. Até ao momento, o Brasil registra 125.960 recuperados. O número de mortes por Covid-19 em África ultrapassou hoje os 3 mil, com mais de 99 mil infectados em 54 países. Isto segundo as estatísticas mais recentes. O número total de doentes recuperados aumentou agora para 39.085. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.109 casos e registra 6 mortos. Cabo Verde tem 356 infecções e 3 mortos. São Tomé e Príncipe registra 269 casos e 11 mortos. Moçambique conta com 162 doentes infectados. Angola tem 60 casos confirmados e 3 mortos. A Guiné Equatorial tem 719 casos positivos de infecção e 7 mortos. O governo lançou hoje uma ferramenta online para ajudar os canadianos a navegarem pelos vários benefícios financeiros disponíveis durante a pandemia. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse no seu briefing diário que algumas pessoas têm dificuldade em candidatar-se aos apoios de assistência financeira que têm vindo a ser lançados durante a pandemia e que agora o objetivo é tornar o processo mais fácil. O Parlamento foi formalmente suspenso por mais 2 meses por causa da pandemia e os conservadores estão a pressionar o governo para que o Parlamento regresse às funções normais na próxima segunda-feira, respeitando as novas regras de saúde pública sobre distanciamento físico e com um número reduzido de deputados. O primeiro-ministro Justin Trudeau está a ser pressionado para esclarecer como o governo federal pretende ajudar as províncias a aumentarem massivamente os testes para a Covid-19, à medida que o país começa lentamente a reabrir a sua economia. Trudeau reiterou ontem à noite, na teleconferência com os prémiers, que o governo federal está disponível para ajudar as províncias a aumentarem os rastreios e os testes ao Covid-19. Mas, embora o governo tenha feito a proposta há uma semana, as províncias estão a testar menos de 30 mil pessoas por dia, menos de metade da capacidade dos laboratórios nacionais, segundo as autoridades da saúde. O número reduzido de testes é o mais problemático nas duas províncias que têm em conjunto 80% dos casos nacionais. Ontário fez na terça-feira 10.506 testes. Ficou muito aquém da meta dos 16 mil testes diários. No Quebec, onde ocorreram mais de metade das mortes de Covid-19, no Canadá, na segunda-feira foram concluídos apenas 9.582 testes. O encerramento de grande parte do sistema judicial do país devido à pandemia de Covid-19 está a afetar financeiramente muitos advogados
e as sociedades de advogados não estão a fazer o suficiente para os ajudar. Embora os advogados de julgamento sejam talvez os mais afetados, muitos profissionais dizem que outros setores, como o setor imobiliário, também estão a sentir a crise. As pequenas empresas e os recém-formados são os mais expostos. A maioria dos tribunais do país está fechada há meses. Investigadores canadianos dizem que o melhor sistema de alerta precoce para uma segunda vaga de Covid-19 pode estar bem debaixo dos nossos pés, nos esgotos. Vários países já estão a testar as águas residuais para perceber onde estão os surtos de contágio na sua comunidade. Mike McKay, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Universidade de Windsor, defende que esta é uma ferramenta que pode fornecer um alerta precoce ao Departamento de Saúde Pública canadiano no que diz respeito ao reaparecimento de Covid-19 nas comunidades. O grupo de investigação da Universidade de Windsor é um dos vários em todo o país que estuda se as amostras de esgoto podem ser uma maneira viável de alertar as autoridades de saúde pública sobre novos surtos. A província está a investir no primeiro Ontario's First Virtual Action Centre, um portal de aconselhamento e treino online para apoiar desempregados. O objetivo é apoiar na compra de ferramentas, equipamentos de proteção e roupas para a sua atividade. O Premier Doug Ford disse esta sexta-feira que os trabalhadores mais afetados são os profissionais qualificados e os do ramo do turismo e que estes novos programas vão garantir que estão prontos para voltar ao trabalho e desempenhar um papel importante na recuperação económica da província. Quando Ontário começa a reabrir e a trabalhar para conter o surto de Covid-19, a província ainda não consegue explicar como mais de 2/3 dos novos casos da doença durante o mês de abril foram infectados. Quando as autoridades de saúde classificam o contágio como desconhecido, a via comunitária normalmente é a principal causa de transmissão. A dificuldade do Ontário em rastrear os casos contrasta muito com outras províncias, como a Colúmbia Britânica e a Alberta, que estão a conseguir seguir melhor o vírus e bloqueá-lo mais rapidamente. 2 vereadores do centro da cidade estão a pressionar a autarquia de Toronto para criar uma ciclovia na University Avenue para responder à pandemia nesta área. O presidente da Câmara Municipal, John Tory, acusa os vereadores de estarem a tentar aproveitar-se da atual crise de saúde que Toronto enfrenta. Joe Cressy e Mike Layton escreveram uma carta ao Departamento de Serviços de Transporte da cidade a pedir que a ciclovia da University Avenue fosse incluída no Active TO, que visa disponibilizar quase 60 km de asfalto para pedestres e ciclistas se movimentarem pela cidade durante a pandemia. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou esta sexta-feira a criação de uma linha de 30 milhões de euros para a programação cultural dos municípios. Este verão não haverá festivais, mas é possível fazer alguns espetáculos e os municípios são dos maiores investidores de um setor que é um dos mais afetados por esta pandemia, justifica António Costa. O primeiro-ministro reuniu esta sexta-feira com o presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado, no convento de São Francisco, em Coimbra. Para além da linha de apoio à programação cultural, António Costa anunciou que, em conjunto com a Associação, vão ver a melhor forma de aplicar os 1.500 milhões de euros remanescentes dos fundos comunitários. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse na noite de quinta-feira que o pavor em torno da pandemia da Covid-19 mata mais pessoas do que o próprio coronavírus. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que do ato em si, referindo-se à Covid-19. O pavor também mata, leva ao stress, leva ao cansaço, a pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada, disse Bolsonaro numa transmissão em direto no seu Facebook, desvalorizando mais uma vez a pandemia no dia em que o país atingiu um novo recorde diário de mortes. Bolsonaro lamentou as mortes devido à Covid-19 no país, mas frisou que toda a gente morre um dia. A vida está aí, nós vamos embora um dia. A gente lamenta mais uma vez a morte de todo o mundo. A única certeza é que vamos embora um dia.
mas temos que ter coragem de enfrentar. É como digo, há 60 dias, o coronavírus é como a chuva. Você está aí fora, você vai se molhar. Ninguém contesta que cerca de 70% da população vai adquirir o vírus, disse mais uma vez o chefe de Estado. Na sua transmissão no Facebook, que ocorre todas as quintas-feiras, Bolsonaro voltou a afirmar que pode ter contraído o coronavírus sem ter percebido, apesar de ter entregado à Justiça 3 testes que realizou usando pseudónimos e que deram resultado negativo. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, declarou esta sexta-feira que lutar pela libertação da Palestina é um dever islâmico, num contexto de escalada verbal com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O objetivo desta luta é a libertação de todas as terras palestinianas e o regresso de todos os palestinianos ao seu país, adiantou Ali Khamenei num discurso a propósito do tradicional dia de Al-Quds, Jerusalém em árabe. Criado depois da Revolução Islâmica, em 1979, o dia de Al-Quds é assinalado todos os anos, na última sexta-feira do mês de jejum do Ramadão, em solidariedade com os palestinianos. Um dia percebemos que o único problema do combate palestiniano era a falta de armas. Planeámos resolver o problema, adiantou o Ayatollah, parecendo indicar, segundo a agência France Press, que Teherão se envolveu diretamente no conflito israelo-palestiniano. Hoje, o enclave palestiniano, Gaza, pode resistir à agressão militar do inimigo sionista e ganhar, afirmou. Khamenei, que se referiu várias vezes a Israel como o cancro a ser extirpado, criticou também os Estados Unidos e o Ocidente por equiparem o Estado hebreu com vários tipos de instrumentos de poder, militares e não militares, mesmo com armas atómicas. As declarações do líder supremo do Irão acontecem 2 dias depois de Khamenei ter dito na rede social Twitter que o seu país ia apoiar e dar assistência a qualquer nação ou grupo que se oponha e combata o regime sionista. O primeiro-ministro israelita respondeu a Khamenei que ele deveria saber que qualquer regime que ameaça Israel de extermínio enfrentará o mesmo risco. Um enfermeiro norte-americano infectado com o novo coronavírus perdeu 22,5 kg em 6 semanas, depois do agravamento da doença o ter atirado para uma cama de hospital. Michael Schultz, 43 anos, sem problemas de saúde associados e desportista regular, fazia desporto entre 6 a 7 vezes por semana, partilhou há dias uma fotografia que ilustra o impacto que a Covid-19 teve no seu corpo ao fim de 6 semanas em internamento hospitalar. Passou de pesar 86 quilos para apenas 63,5. Queria mostrar a toda a gente o quão mau pode ser estar sedado durante 6 semanas, ligado a um ventilador ou entubado. Escreveu o enfermeiro há dias na mensagem que acompanha a foto, publicada no Instagram. Entre outras coisas, a Covid-19 reduziu a minha capacidade pulmonar com uma pneumonia, acrescentou Mike, que durante 8 semanas esteve longe da família e amigos, enquanto se tornava mais forte a cada dia e trabalhava para aumentar a capacidade dos pulmões. Estava demasiado fraco. Essa foi uma das partes mais frustrantes. Não conseguia segurar no meu telemóvel, era demasiado pesado. Não conseguia teclar porque as minhas mãos tremiam muito, lembrou o enfermeiro de São Francisco em declarações ao site norte-americano BuzzFeed News. Não achava que o coronavírus fosse tão sério até as coisas começarem a acontecer. Pensei que era jovem o suficiente para não me afetar e sei que muitas pessoas pensam isso. O norte-americano, que foi pela primeira vez ao hospital a 16 de março, terá ficado infectado na sequência de uma ida a um festival em Miami Beach. Pelo menos 38 pessoas que estiveram nessa festa ficaram infectadas depois. 3 homens morreram. A AstraZeneca, gigante farmacêutica com sede no Reino Unido, é uma das instituições que está na corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. A empresa assumiu ontem, quinta-feira, que já existem acordos para distribuir 400 milhões de doses, mas a eficácia da vacina contra a Covid-19 ainda não foi comprovada. O mundo está quase todo à espera do mesmo, uma vacina capaz de matar o vírus da Covid-19. Melhor do que isso, uma vacina produzida e distribuída em larga escala para todo o mundo num curto espaço de tempo.
Mas a tarefa hercúlea para erradicar uma infecção desconhecida não é fácil. Vários centros de investigação, farmacêuticas e universidades estão a tentar descobrir a fórmula mágica. Algumas instituições já se adiantaram e, mesmo desconhecendo a eficácia da vacina, já fazem negócios para o futuro. É o caso da AstraZeneca, uma gigante farmacêutica com sede no Reino Unido, que já estabeleceu acordos para distribuir 400 milhões de doses e que continua em negociações. A empresa, em conjunto com a Universidade de Oxford e o Instituto Jenner, é capaz de produzir 1.000 milhões de doses de vacina AZD 1222, nome dado pela AstraZeneca, durante este e o próximo ano, 2020 e 2021. Porém, há um pequeno grande senão. A eficácia da vacina ainda não foi comprovada. Em comunicado, a farmacêutica explica que no último mês a vacina foi testada em mais de 1.000 voluntários com idades entre os 18 e os 55 anos, em vários locais do sul de Inglaterra. Os resultados serão conhecidos brevemente e, caso sejam positivos, os testes vão ser alargados a mais países. Porém, não há certezas. No mesmo documento, a AstraZeneca reconhece que a possibilidade da vacina não funcionar existe. Estamos comprometidos em evoluir com o nosso programa clínico LESS. Apesar disso, o diretor executivo da farmacêutica afirmou que farão tudo o que estiver ao seu alcance para que a vacina seja rapidamente feita e esteja amplamente disponível. Entretanto, sabe-se que a Universidade de Oxford está a recrutar mais de 10.000 voluntários no Reino Unido para as novas fases de testes clínicos da vacina que está a desenvolver contra a Covid-19. Depois de, numa primeira fase iniciada em abril, terem sido realizados testes de segurança em centenas de pessoas, as próximas duas fases vão ser realizadas em várias partes do país e envolver até 10.260 voluntários, com mais faixas etárias, incluindo as de entre os 5 e os 12 anos e mais de 56 anos. Na primeira fase, foram excluídos voluntários mais velhos por pertencerem aos grupos de risco com uma mortalidade mais elevada. As próximas fases pretendem saber o grau de eficácia da vacina e potenciais efeitos secundários e vai ser dada prioridade a pessoas com maior risco de exposição ao vírus, como profissionais de saúde ou trabalhadores de profissões críticas com atendimento ao público. Em declarações à televisão estatal britânica, BBC, esta sexta-feira, o diretor do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, Andrew Pollard, disse que este grupo de pessoas vai permitir saber com maior certeza o grau de eficácia da vacina, cujos resultados finais poderão demorar ainda vários meses. 9 anos depois, uma nave tripulada, desta vez da SpaceX, vai ser lançada a partir de solo norte-americano. A NASA pede aos entusiastas que vejam o lançamento, agendado para o próximo dia 27 de maio, do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em casa, por causa da pandemia. É um voo histórico por vários motivos. Quase uma década depois, a NASA volta a enviar humanos para o espaço a partir do Cabo Canaveral. Acontece num momento excepcional da luta mundial contra a pandemia do novo coronavírus e resulta de uma parceria público-privada. A 27 de maio, se não houver imprevistos, acontece o primeiro voo espacial tripulado desde 2011 a sair dos Estados Unidos da América, na Crew Dragon, a nave desenvolvida pela SpaceX, com astronautas a bordo. Foi um longo caminho, afirmou Douglas Hurley, um dos 2 astronautas que partem em missão a bordo da nave construída pela empresa de exploração espacial do bilionário Elon Musk. A cápsula Crew Dragon foi testada no ano passado com um boneco a bordo. Ripley, um passageiro, entre aspas, cheio de sensores na cabeça, pescoço, costas, etc., fez um voo de teste para registar toda a experiência que um astronauta teria. Foi a primeira vez que a Estação Espacial Internacional recebeu uma nave comercial, cuja viagem desde o lançamento demorou 27 horas. 3, 2, 1... descolar. A contagem decrescente vai voltar a ouvir-se num Centro Espacial Kennedy, quase uma década depois do lançamento de Atlantis, que aconteceu durante a presidência de Barack Obama. O foguetão Falcon 9, que também foi construído pela SpaceX, já está em posição vertical, pronto para partir em direção ao espaço.
Investigadores de várias universidades da Austrália conseguiram a maior velocidade de dados da internet registada até agora a partir de um único chip óptico. A equipa de investigadores conseguiu atingir uma velocidade de 44,2 terabits por segundo a partir de uma única fonte de luz. Uma tecnologia que tem capacidade para suportar milhares de milhões de conexões simultâneas de internet de alta velocidade. Os investigadores divulgaram que atingiram essas velocidades usando a infraestrutura de comunicações existente, usando um novo dispositivo que substitui 80 lasers por um único equipamento, conhecido como micropente, menor e mais leve que o hardware de telecomunicações existente. Com a pandemia da Covid-19, estamos a ter uma amostra de como a infraestrutura da internet será daqui a 2 ou 3 anos, devido ao número sem precedentes de pessoas que a usam para trabalho remoto, socialização e streaming. E o que estamos a ver é que precisamos de ser capazes de dimensionar a capacidade das nossas ligações, disse Bill Corcoran, coautor principal do estudo. O que a nossa pesquisa demonstra é a capacidade de as fibras que já possuímos serem a espinha dorsal das redes de comunicações agora e no futuro. Desenvolvemos algo escalável para responder às necessidades futuras, assinalou o especialista. A plataforma de videoconferências Zoom saltou para a ribalta com o confinamento causado pela pandemia da Covid-19. E a valorização da empresa disparou. Já vale mais do que as 7 maiores empresas de aviação juntas. Em dezembro de 2019, a Zoom tinha 10 milhões de utilizadores. Em março de 2020, quando as populações de dezenas de países entraram em confinamento devido à pandemia da Covid-19, a plataforma de videoconferências disparou para os 200 milhões de utilizadores. Um mês depois, novo acréscimo para um total de 300 milhões de pessoas a usarem a Zoom, nomeadamente para teletrabalho ou aulas à distância. Esta explosão de interesse levou a empresa a destacar-se nos mercados e a valorizar muito em poucos meses. A 15 de maio de 2020, a Zoom valia 48,8 mil milhões de dólares, quando em todo o ano passado apresentou receitas de 623 milhões de dólares. Para se perceber ainda melhor esta valorização astronómica, basta dizer que a Zoom já vale mais do que as 7 maiores empresas de aviação juntas, num total de 46,21 mil milhões de dólares. Sem saber quando vai poder voltar a trabalhar, Eduardo Fernandes, tatuador português do X-Ink Tattoo, criou um vídeo inteiramente filmado com o telemóvel, onde apela ao governo português, naturalmente, que reabra os estúdios de tatuagem. Eduardo Fernandes, de Braga, lembra que fiscalmente a profissão está incluída na categoria económica dos cabeleireiros, esteticistas e barbeiros, mas que, ao contrário destes, os profissionais do setor de tatuagens não podem laborar. Além disso, continua o tatuador do X-Ink Tattoo, os espaços sempre prezaram a higiene e a segurança dos clientes, onde máscaras, luvas e material descartável são práticas habituais. Os profissionais da área dizem que o setor está a ser esquecido nesta fase de desconfinamento e não entendem como pode um estúdio de tatuagens ser equiparado a um ginásio ou a um spa que também ainda não reabriram. Questionada sobre o assunto, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu que, para já, os estúdios de tatuagens não são prioritários. Os estúdios de tatuagens estão fechados desde março, devido a uma ameaça invisível que parou o mundo. Todos foram obrigados a adotar novas medidas de higiene e segurança, tanto no trabalho como na vida privada. Luvas, máscaras, viseiras, proteção corporal, várias medidas de isolamento e desinfecção e uso de materiais descartáveis, entre outros. No entanto, os estúdios de tatuagem sempre tiveram essas medidas como prioridade, mesmo antes desta epidemia, com rigoroso controle de higiene antes, durante e depois do trabalho. Mesmo assim, colocaram-nos num grupo com estabelecimentos com práticas em nada semelhantes às nossas e com data de abertura indefinida.
E nesta incerteza estão também a nossa criatividade, o nosso trabalho e a nossa vida. Se sempre tivemos e continuamos a ter as condições necessárias, por que é que não nos deixam trabalhar? Há 40 anos foi lançado no Japão o videojogo Pac-Man. O herói, uma cara sorridente, foi criado por Toru Yatani, que se inspirou numa pizza sem uma fatia. Tornou-se um dos jogos mais rentáveis de sempre. Milhares de máquinas com o jogo foram instaladas em salas de todo o mundo. Ismael Fernandes pensava que a sua burra de estimação não o ia reconhecer após 2 meses de confinamento. Mas Baldomera, como se chama o animal, reagiu de forma inesperada quando se encontraram. Baldomera estava a ser tratada pelo irmão de Ismael, mas agora, com a fase 1 do desconfinamento em Málaga, o jornalista desempregado, de 38 anos, conseguiu deixar a sua casa, a cerca de 30 quilómetros de onde se encontra o animal, para ir cuidar da sua burra. Não tenho vergonha de vocês se me ouvirem chorar, porque aqui está uma das demonstrações mais incondicionais de amor que existe, escreveu o espanhol no Facebook, onde publicou o vídeo que agora vamos ver. Oye, ¿qué hace? Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado metida? O más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oh, qué tontería. Oye, ¿qué? ¿Qué? Ay, ¿qué pasa? Ay, yo también te he echado de menos, ¿eh? Ay, 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 ay. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Já sabe que vamos voltar na próxima segunda-feira, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. E também sabe que estamos a contar consigo aí desse lado. Desejo-vos um ótimo fim de semana. Até segunda.